Então, cá estamos, 12 de agosto de 2022. Um tema muito preocupante na cabeça de muita gente, merece ser abordado. Vai ser muito gostoso poder contar os casos, enfim. É um fator que atrapalha muita gente na chegada lá na vida espiritual, quando desencarnamos. A chegada lá é pode ser traumatizante até, ou assustadora, enfim. Então, nós vamos conversar sobre isso para botar pingos nos is, é muito simples. A falha mora nos conceitos que muita gente adquire durante a vida enquanto estão encarnados, e nós temos que falar sobre isso porque prejudica muito o socorrismo. O espírito já tem, um irmão nosso já tem o merecimento de ser socorrido e não tem aquela espontaneidade de dizer: "Oh, que bom, vocês vieram, então vamos para a casa que eu mereci", enfim. Não passa na cabeça deles reencontrar amigos, tem sempre aquela coisa, medo, porque foi ensinado que agora é hora de sentar e esperar o dia do juízo final. Esse é o tema de hoje. Então, como sempre, eu vou colocar depoimentos verdadeiros de livros recomendados pelo nosso irmão Oswaldo Polidoro, porque foram 2 coleções escritas na Inglaterra por gente muito competente, com a chancela dele e de Jesus, enfim. Então, esses livros permitem que a gente tire casos mais curtinhos também, livros de Oswaldo Polidoro, eu peguei, para a gente ter uma noção de que forma pessoas vão parar do outro lado, e tão diferentes as reações, então, vamos lá. Entender primeiro através dos casos, os vários tipos de reações. Primeiro caso vem justamente da vida nos mundos invisíveis. Uma socorrista vai buscar uma moça e ela está lá parada, não quer se mexer, apavorada, de olho arregalado, e ela percebe que é uma pessoa que veio ajudar e pergunta: onde está o juiz? Quando vai ser o julgamento? Eu estou tremendo só de pensar nisso, então, porque eu sei que eu vou ser punida, a minha punição vai ser terrível, e eu quero acabar logo com isso. A socorrista tão gentil, uma líder tão carinhosa, fala: seu julgamento já, quando você quiser, vai acontecer, porque pelas suas próprias palavras, você mesma já se julgou. Você sabe do seu passado, você sabe que coisas que você fez precisam de punição. Então, o primeiro passo do seu julgamento já foi dado, só que juiz não vai ter esta coisa de uma cena de juiz, você mesma vai ser a sua própria juíza, e você mesma vai se conduzir a uma, não tanto uma punição, mas como sair, como ressarcir. Você, usando o seu livre-arbítrio, vai rever sua vida toda, e aí, percebendo cada erro seu, pecado atrás de pecado, você vai começar a progredir no mundo espiritual. Ela falou: não, estou perplexa, de jeito nenhum, não estou vendo. Tem que ter um grande trono, porque ensinaram isso para ela. Então, o trono do grande juiz, onde está, ele vai perdoar uns e ele vai punir outros. Aí ela fala: não, esse julgamento que você está pensando não vai ter lugar, não, e à medida que você for aprendendo mais sobre o mundo espiritual, mais você vai aprender sobre o amor de Deus. O amor de Deus. Ele é o grande juiz de forma diferente, como você pensa, não.
Isso espanta muita gente que chega até aqui, não vai ter? Não vai, fica calma. Porque, assim, 2 tipos, umas pessoas esperam encontrar tudo arrumadinho para ser conduzido para essa sala de julgamento, e de lá vai ser despachado. Se a consciência está suja, ele já acha assim: "Bom, eu já logo vou ser despachado para tortura, vou para o inferno, vou queimar". E outro tipo de pessoas são: "Eu acertei tudo", sabe aquelas aquela pessoa que não fiz nada de errado? Então cultivou uma boa opinião sobre si mesmo, mas não sabe que no meio dessas atitudes teve erro sim. E aí ele vai para, digamos, orgulho, eh, mau testamento, mau uso do corpo, enfim. Aí ele vai parar num lugar não tão glorioso quanto ele esperava e fica, assim, com aquela carinha, e agora então ele fala: "Quero ir para o Cristo", vou conversar com ele, tem algum erro aqui, e está esperando que ele fala assim: "Você fez tudo certo". Não rola isso, não é assim. E então para esses eles esperam, que eles entendam que sim, muitas surpresas nós vamos ter. Oswaldo Polidoro falava que tem 3 chances: ou você errou e não conseguiu voltar para o plano de onde você saiu e desce, ou você também não fez nada, ficou na média, nem cresceu, nem desceu, perdeu tempo, volta para o mesmo plano, ou, puxa vida, você fez tanta coisa boa, e aí sobe. Mas, no geral, as pessoas vão ou para algo, acham que vão para um lugar muito feliz ou muito ruim. Então vamos aos casos. Eh, Casos de fato. Essa moça é para eu colocar para vocês o pânico que as pessoas têm. O segundo caso é o próprio Robert, que é um padre que tinha sido também um pastor protestante. Ele é o autor da coleção A Vida nos Mundos Invisíveis. E então ele conta que ele tinha desencarnado numa doença terminal e que quando ele acorda dessa doença, ele sente uma vontade gostosa de levantar, e quando ele levanta, ele percebe que está leve, que tiraram dele tudo aquilo que ele sentia por causa da doença, dores, tontura, enfim. Ele sente um conforto, uma libertação de todos aqueles males, para uma sensação tão gloriosa de bem-estar, que ele, quando ele olha de lado, ele vê o melhor amigo dele, que já era desencarnado, veio buscar ele já logo imediatamente percebeu: se é ele que está aqui, desencarnei. E estou me sentindo bem, o meu corpo velho ficou para trás. Então, ele fala nesta hora que ele escreve: todas as ideias que eu tinha de um tribunal ou de um dia do juízo final, foi tudo isso varrido da minha mente nesse processo de transição que eu fiz, e tudo aquilo de pavoroso que eu pudesse passar depois da morte, varrido da mente. E aí, então, ele fala: nossa, a concepção que eu tinha de julgamento, inferno, céu, ali naquele momento parecia impossível, não vai ter, não tem cabimento. Meu amigo ansioso para me levar, então ele fala: "Pelo teu comportamento eu vou te levar para a tua casa, que você fez por merecer". Ele falou: "Então vamos", ficou animado e ele, num impulso, olha para trás e vê o quarto onde ele estava, as pessoas que estavam do lado dele já tinham saído, e ele olha aquela névoa, né, daquela tristeza que as pessoas sentiram, aquela coisa deixa um cinza no ar, e aí ele falou, e não me impressiona, a mim ele olhou para o corpo, o resto do meu corpo físico parecia estranhamente plácido, aquela coisa parada assim, ele falou: "Então vamos", para o amigo dele. Nem ligou a menor. Este é o que foi a vida inteira
padre de muito renome na Inglaterra. Aí eu aqui pergunto para vocês, cadê o julgamento que ele próprio falava? E ele mesmo vai fazer comentários. Percebam vocês que ele já voltou julgado, porque ele ensinou errado muita coisa, mas para fazer esse pagamento ele teve que receber um por um dos que ele ensinou errado. Encarnou, vem aqui que eu vou te contar. Não era assim. Mas ele próprio, ele trabalhou muito, era a época da Primeira Guerra, ele foi uma pessoa que atendeu muita gente, deu apoio a muita gente, então os atos que ele praticou é que fizeram o julgamento imediato. Deram para ele um lugar muito bonito, onde ele pôde trabalhar e rapidamente crescer mais. E um amigo que receba uma casa esperando por ele, linda casa que ele recebeu. Um terceiro caso que eu conto para vocês é a da Ruth. Esta moça desencarnou também nesse mesmo livro, na mesma hora que ele, e eles vão parar no mesmo plano no mesmo momento. Então, os guias e todo mundo chamam ela para que venha. Eu vou mostrar o mundo espiritual para ele e venha você junto também, porque ali ela não conhecia ninguém. E ela era uma pessoa reservada, desencarnou jovem. Ela não gostava de falar da parte dela. Ela não tinha uma religião que praticasse ali na Inglaterra. Não menosprezava nem a igreja, qualquer uma, nem quem fosse numa igreja. Mas também ela começou a pensar na vida futura, depois da vida, será que tem? Será que coincide com isso que eu escuto falar, que as igrejas ensinam? E ela falou, sabe, eles me cobram muita fé e me mostram poucos fatos que me provassem isso que eles queriam que eu conhecesse. E na vida dela, por esta época de guerra, ela conheceu muita aflição, muita gente sofrendo. Então, ela falou assim: tanta gente sofrendo, estavam bem, não faziam nada de errado, estão sofrendo agora. Então, ela falava assim: esta ênfase que dão na palavra pecado, pecado. Ela falou: tem alguma coisa aqui que não bate. Então, ela sentiu. Tem coisa errada aí, está faltando aí. Então, ela tinha certeza, ela sabia. Nem todo mundo é santo, isso com certeza, não, nem todo mundo é santo. Mas também, nem todo mundo é tão pecador assim, aquele horror de pecado. Então, inclusive, entre os amigos dela, ela olhou e falou: nenhum deles é tão terrível que tenha que ser marcado a ferro num lugar cheio de fogo ardendo, no sentido religioso, né? Então, ela seguiu a vida dela, se acomodou naquilo de não sei o que pensar e seguiu e foi ajudando os outros a vida inteira, foi amorosa. E quando a minha hora chegar aí, eu vou ver o que vai acontecer. Foi assim o desencarne dela. E ela foi parar no mesmo plano do Robert, um plano muito bonito. E nesta hora o Robert, que depois que ele fala dele, dela e do chefe dele também, ele completa. Ele escreveu essa coleção para mostrar para os outros o que ele aprendeu sobre a vida depois da vida. Então ele fala: vocês precisam saber que a gente deixa nossas importâncias para trás. A gente não fala se fomos ou não fomos importantes, a não ser que eu precise usar alguma coisa da experiência da vida passada para ensinar outros a evitarem algum erro que eu cometi. Então, aqui no meu plano, ele fala, gente, de jeito nenhum fica se autoglorificando, porque logo se aprende que o orgulho é um horror, e também é um horror ficar achando que vai impressionar os outros, falando bem de si, está todo mundo no mesmo plano. Não dá, né? Não combina. Então, uma coisa que ele deixa bem clara é que tudo
tudo, todas as ideias que a gente faz, ensinam e colocam, na época, então, começo dos anos 1900, ele fala tudo quando nós chegamos no mundo espiritual vira de cabeça para baixo. Não importa o que a gente foi de poderoso na Terra, importa sim os méritos que a gente carregou para o outro lado. Isto vai assegurar que a gente tenha uma residência, vai assegurar tudo aquilo que isso é no começo do livro, então ele ainda não conhecia muita coisa e que depois ele começa a descrever, né, eu já escrevi, já conversei com vocês sobre essa coleção A Vida Além do Véu e A Vida nos Mundos Invisíveis. Então ele fala só de estar ali, a posição que a gente teve e de importância, porque ele escreveu muitos livros, ele era uma pessoa importante. Esquece-se, porque tudo aquilo que a gente fez é que vai testemunhar pró e contra, mas são fatos, fatos feitos, e portanto, porque eu escolhi ter atendido os outros, e ele fez muita coisa na época da guerra de atendimento, foi isso que contou. Muito bem. Na continuação dos fatos, dos exemplos que eu estou dando para vocês, eu devo falar também que este Robert era vidente. E vidente o tempo todo, e portadores de evidência de como é que é desencarnar não tendo usado a mediunidade. Porque ele buscou ajuda, quero que vocês me digam, e agora eu tenho visões. Então, a atitude que todos os companheiros dele fizeram foi de barreira, convidaram inflexivelmente que, que esquecesse, que estreitasse, que ignorasse, porque qualquer coisa relativa a isso seria colocado no julgamento final, que lá eles usam. Hoje em dia já nem tanto, né? Já não digo que como não é mais como antigamente era, mas ainda carece de mais informação, né, sobre o mundo espiritual. Mas eles falaram, porque lá você vai ser cobrado por ter dado força, ter feito uso de coisas que são obra do demônio. A vidência, obra do demônio. Jesus foi vidente a vida inteira. Falava sobre as vidas das pessoas, daquela viúva no poço de Jacó, tantas coisas ele falou de vidência, mas enfim, ele comenta que foi limitado demais por estas leis, essa conduta que ele tinha que ter, então ele foi administrando conforme ele podia, divulgando os ensinamentos que tinha que ensinar, mas ele sempre ele fala, o mundo espiritual batia na minha porta. Sempre ele não deixou de ter evidência, só que ele parou de falar, porque não tem como. É por Deus? Então, essa mediunidade, ele entendeu que o mundo espiritual queria que ele visse por ele mesmo muitas coisas que estavam acontecendo e muitas coisas que iam acontecer na vida futura, ele fala. Eram visões proféticas também. Veja só. Então, vamos na sequência falar de atitude que ele fez na hora que ele escreveu aqueles livros, sabe? Porque ele fala, eu errei. Ele se arrepende muito, sabe? Ele ensinou tanta coisa, conhecimentos ortodoxos, mas que não tinham base, sabe? Então, ele tinha uma coisa concreta, que era um dom mediúnico, e ele sabia que o que ele estava escrevendo não tinha uma base verdadeira. Então, no mundo espiritual, as coisas que ele ensinava, ele não enxergava como que poderia ter uso lá, enfim.
e nem para o mundo espiritual ter uso, nem perante de Deus, porque ele atravessou a vida com este sufoco, né, e agora? Mas ele estava vendo claramente, naquele momento que ele desencarnou, que tudo aquilo que não tinha base era feito por homens. E o universo inteiro que aparecia e que aparece quando a gente desencarna, na primeira piscada, na primeira piscada, desencarna aqui, na primeira piscada, já estamos do outro lado. Então, não importa que religião teve, nada, é o que fez. Então, ele diz e tenta avisar para todo mundo, nos escritos dele lá. Um dos grandes fatos que a gente logo confere é que as almas são, no momento que desencarnam, exatamente iguais ao momento atrás, onde ainda eram encarnados. Igual. Todo mundo desencarna do mesmo jeito que é. Por isso que a gente encontra nos livros, se você percebe de um erro, arrependa-se, troca o de muda. Muda para melhor, porque a gente tem falado e é o convite, porque chegando do outro lado, com outro comportamento, vai ser outro plano que a gente recebe. E outra coisa que ele mesmo fala, aqui aprendi que arrependimento de leito de morte não vale nada, porque não deixa de ser um movimento de medo nascido da covardia que é natural de enfrentar o juízo final. Porque ofertam o fogo do inferno para quem tem pecados e o céu para quem não tem. Quem não tem. Enfim, esse medo vem com aquele as pessoas desencarnam desesperadas. Então chega do outro lado sofrendo, se sentindo acuadas, não querem conversar com ninguém. Então, ele o Robert, quando desencarnou, ele foi para a sala da casa nova dele e ele estranhou que a prateleira dele tinha muitos livros que puseram lá para ele assistir, talvez, ou talvez para ele reler alguma coisa que ele tinha escrito. Então ele olha aquilo, sim, são os meus próprios trabalhos. Ele entra em aflição, né? Meus próprios, aquelas narrativas das minhas experiências psíquicas explicadas sem base nenhuma. Então ele começa a olhar, o olho dele vai direto para um livro em particular que ele explica bem, distorcido. Ele tenta explicar o que é inexplicável, que ele não tem um dom mediúnico, ele tem. E que não é coisa do diabo, porque estão mostrando coisas bonitas para ele, então aí ele entra naquilo e ele se sente, então, eu queria nunca ter feito isso, sabe, aquele arrependimento e remorso, 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 arrependimento, mas não é que tinha aquele arrependimento, nossa, de que pena, não, é porque eu tive a verdade diante de mim. Tudo aquilo que ele via na Bíblia, ele participava. E deixei de lado, então aquilo era um desespero, coloquei no lugar um conceito falso para tentar explicar, má interpretação da mediunidade, vocês podem imaginar, enfim. E ele também conta sobre ideias que ele tinha que não se concretizaram no mundo espiritual. Porque fazemos ideias e chega do outro lado, não tem. Por exemplo, a noção de descanso eterno e sono eterno. Ele começou a pensar, mas de onde veio isso? Porque isso eu não vejo aqui, todo mundo trabalhando, dando risada, estudando. Descanso eterno, de onde veio isso? Ele conversando com os espíritos também, de onde, e dando risada, né? Porque descanso, primeiro que eles não têm nem cansaço.
De um certo plano em diante não cansa, não tem nada que seja negativo, né. Então ele e os amigos chegaram à conclusão, devem ter sido os próprios encarnados que fizeram essa coisa de vai ter um sono eterno, porque eles imaginaram: "Nós vamos ter que esperar muito tempo para o temível dia do julgamento final, então vamos esperar dormindo, descanso eterno, descansando, um estado de sonolência, não vou poder conversar com ninguém, eu tenho que esperar o julgamento", então eles próprios, ele acha que foram os encarnados mesmo, que imaginaram assim. No livro Verdades Imortais, do nosso irmão Oswaldo Polidoro, tem um personagem que ele leu a Bíblia, ele lia a Bíblia, leu as cartas de Paulo, vocês já leram as cartas de Paulo? Quantos Quantas pessoas ele impôs a mão e transformou aquelas pessoas em portadoras de dons, que foram trabalhar. E ele estava encantado, esse personagem, porque ele via o Consolador, que é uma forma de chamar os dons mediúnicos, porque é consolador, né, agindo como uma coisa inspirante, uma inspiração, um agente inspirativo. Não é só comunicante, inspira. Então ele queria ver também, conhecer mais, e eles falavam: "Não, não, não, os anjos", isso onde ele estudou, eu não sei de que peguei este trecho, mas, assim, não trago para vocês onde ele aprendeu. E as pessoas explicavam que: "Não, não, espera aí, os anjos são seres especiais. É o contrário de morto, eles estão vivos lá, os mortos têm que ficar é diferente assim, os anjos trabalham lá, e os mortos vão ter que ficar na tumba esperando o juízo final". E ele não estava na tumba, então ele começou a ficar preocupado. "Eu acordei, estou aqui, e agora cadê o pessoal para me julgar? Então está na hora do meu julgamento". Agora vocês imaginam, na tumba tem casos em cemitérios que a pessoa não sai, porque estou aqui aguardando o juízo final. Então, é interessante que a gente vá entendendo as realidades que por Deus não fazem o menor sentido, perda de tempo, e não batem nem um pouco com as leis divinas de ação e reação, aquilo tudo que Jesus ensinou. Que já já eu vou falar. Então, a lei do karma, então, e também ninguém é só errado, eu errei aqui e aqui, mas e o resto da minha vida que eu fui assim, assim, tão legal? Então, começa a fazer uma bagunça na cabeça, então, eu coloco aqui outros julgamentos, aí sim, tem julgamento do outro lado. Não é de toga, não tem martelo, não, mas no mundo espiritual se julga sim. Lá embaixo, não quero dar detalhes, mas julgam se espíritos podem sair ou não, se já podem aproximar do local onde sai daquele plano lá embaixo. Mas, no Vida Além do Véu, é explicado, é descrito um lugar maravilhoso, num plano de luz que vocês ele descreve de um jeito que é a coisa mais gloriosa, e chama a Colônia dos Poderes. É em um céu bastante alta e um lugar que parece um templo, é assim que ele consegue descrever, mas que é local onde se trata de assuntos relevantes a respeito da espiritualidade, onde se reza junto, oração em conjunto. E esse lugar elevado sempre está ocupado em uma missão de ajudar quem vem com dúvidas ou de julgar algum caso que houve alguma
O que fazer neste caso? Assim, então é nesse local, nessa colônia de poderes, que são dirimidas essas dúvidas e que são julgados os casos que são trazidos. Por exemplo, tinha um grupo de homens no alto, ele fica no alto, esse local, e lá embaixo muitas pessoas foram chamadas para comparecer, e estes homens vinham de um plano um pouco mais acima, então suas vestes brilhavam, denotando alta hierarquia, enfim, e o chefe deles, que se destacava, falou alto, levantou as mãos, abençoando aquela multidão na planície, escutando, e vocês, se têm acompanhado, já sabem, quando eles falam de um local mais alto, para uma planície, um vale, onde muitos estão ouvindo, nenhum deixa de ouvir palavra alguma. Todos ouvem como se a pessoa estivesse ao lado. Nós aqui precisamos de foninho, lá não. Então, todas as palavras que este homem pronunciou foram claras, até aquele último grupo lá no fundo, e ele conta que veio para um propósito, que é para apresentar para todos as pessoas que seriam apresentadas diante de todo mundo que estava ali, como brilhantemente promovidos para o próximo passo de evolução, para o próximo céu. Então, eles iriam para a próxima esfera, foram estudadas as fichas e julgadas. Sim, eles merecem ir, já têm conhecimento o suficiente para adentrarem esse novo plano, já merecem. Desse julgamento, quem não quer, né? Então, é assim, esse julgamento, por exemplo, para tirar dúvidas, eles têm no livro ali também várias moças, são 6 moças que estão sempre juntas, e não são iguais, elas são completamente diferentes uma das outras, e foram chamadas para serem julgadas, podem ir juntas para o próximo passo? Algumas ficam esperando um pouquinho mais, elas querem ir juntas. Este caso foi julgado. E pelo que elas conheciam, as 6 estavam prontas para seguir adiante, mesmo sendo diferentes. Por isso que eles nos chamam, sejam tolerantes, porque nós não somos iguais, né? Então, vamos à Bíblia, porque a Bíblia também mostra que há julgamentos. Eu peguei um trecho que eu vou ler, Isaías no Velho Testamento, depois outro trecho, vou comentar, do Novo Testamento. Isaías, no capítulo 58, Senhor Jeová fala por ele, falando às pessoas, eles cada dia me buscam e querem saber os meus caminhos, como se eles fossem gente que tivessem praticado a justiça e não tivessem abandonado a lei de Deus no caminho. Eles me fazem suas perguntas sobre os juízos da minha justiça. Querem se chegar a Deus. E daí continua a história. Mas é o comentário de não fizeram nada para merecer e agora vem questionar a minha justiça. Isaías 58. No Novo Testamento, eu coloco para vocês o primeiro, segundo capítulo do Apocalipse. Olha que julgamento, que coisa mais elevada, mais complexa de se fazer. Já leram? Não deixem de ler nessa época, nós estamos vivendo tudo aquilo que está lá escrito. Leiam o Apocalipse. Vêm anjos que são representantes das 7 igrejas. Igrejas são reuniões, eram grupos de oração em conjunto que aplicavam os dons de profecia, de línguas diversas, enfim. E então foram escolhidas 7 casas de oração
E elas foram julgadas, nesses 2 capítulos estão lá os julgamentos. Pessoalmente, aquele, que era o responsável de cada uma das cidades, Laodiceia, várias. E também a igreja, que recebeu a responsabilidade de levar a doutrina adiante, de colocar, aprender e colocar os dons em prática. Então, este anjo avaliou cada um no exato valor. Foi premiado com louvor ou foi advertido por culpa, de acordo com o que fez, com o que mereceu um e outro. E aí, à medida que Jesus identifica nele as características de o que eu faço, vocês farão também e até mais, ele próprio foi chamando para que recebam cada um, e ele mesmo fala, cada anjo guia foi contado, identificado, a comunidade, o que que ele fez perante o exemplo de Jesus, ali, são 7. Ele fica feliz com naquele julgamento que ele está fazendo, com aqueles que acertaram, ele fica sofrendo com aqueles que não foram bem, deste lugar tu não és quente nem frio, tu és morno, ou seja, não assumiu nenhuma coisa nem outra, ficou no muro, quero vomitar-te. Porque a pessoa tem que se entregar, entender e entregar, enfim. Então, aí o Robert que fala no livro, que conta isto, que está na Bíblia, ele fala, isto é julgamento, com toda a acuidade pelas obras, e não é um juiz, muito pelo contrário, porque lá ele dá conselhos, e o que vou te dar pelo que você fez de bom, leia lá. E aí, ele fala, vocês vejam que os anjos também podem chorar e rir, e não se espantem, a gente ri muito deste lado, gostosamente, mas também podemos derramar lágrimas, porque a gente lamenta e sofre com a tristeza dos nossos irmãos e os pecados que ainda cometem aqueles que lutam a luta lá embaixo, ele fala. Lá embaixo é aqui onde estamos. Esses são os julgamentos que a gente pode encontrar na Bíblia de fato. Aí ele fala assim, para ir já dando o Robert, né, para dar o fecho na história. Cortar o cordão magnético, isso já mais para o final, é interessante porque aí já demonstra que ele conhece já mais sobre as leis do mundo espiritual. Cortar o cordão magnético deveria ser uma coisa dolorosa? Se fosse, está demonstrando que tem falha no esquema divino, porque desencarnar não pode ser que seja doloroso. Não, não é. Não há nenhuma falha e a morte é indolor. Agora, o que acontece em seguida é que as pessoas foram para os planos espirituais. Qual plano? Para aquele que ele próprio, cada um por si, se autodesignou pelas escolhas, pelos julgamentos. Acho que é melhor eu fazer isso. Julgou bom fazer isto? Então, vai ser julgado por ter feito isto, escolhido esse lugar. Então, desde o início do livro, ele escreve que fica parecendo que eu negligenciei falar sobre o julgamento. Ele está explicando para uma turma, num livro mais para o final da coleção, vocês vão procurar, porque ele imagina que todo mundo vai procurar, cadê a descrição do julgamento? Então ele fala, não, eu não fiz negligência nenhuma de não falar sobre o julgamento, porque não tem essa coisa de ser julgado. Em hora nenhuma, não tem, nem pelo Pai do Universo,
e nem por qualquer outra alma que more no mundo espiritual. Não existe dia do julgamento. O homem é o próprio juiz, isso ele explicando para os quem estava questionando ele eram os companheiros dele. É o homem que se escolhe pelos pensamentos, pelas escolhas que fez, pelas palavras, pelas ações que ficam registradas na mente. Isto é o nosso juiz. Então, de acordo com como foi a nossa vida terrestre, assim será a nossa vida no plano espiritual, como a gente plantou. Ele fala. E ele ainda fala, não requer nenhum intérprete. Ninguém vai fazer exposição nenhuma de opinião nenhuma. É uma lei autoacionante. É uma lei incorruptível. E é muito importante, imparcial, infalível. Ele deixou bem claro. Então, vamos lá para as nossas explicações doutrinárias, que a gente já falou muito no decorrer das nossas instruções divinistas, em outras ocasiões. Sempre a gente falou desse assunto e a gente sempre vai continuar falando, porque sempre tem uma coisinha a mais que a gente pode aprender e colocar em prática, sem dúvida nenhuma. O modo de pensar, a necessidade de mudar, o conselho que eles dão de não ligar para o que os outros vão julgar, porque os outros não vão por você, ou por mim, ou por ninguém, para o outro lado pagar pelo que fez de errado e receber o galardão, né? Então, vamos recordar que pelo que foi falado, a gente marca pelo que fez no nosso próprio perispírito. Se usamos alguma parte do corpo para o erro, por exemplo, batendo, surrando, espionando, usando mal a cabeça, e estas partes vão definhar, porque foram usadas para o mal. Ou também, veja que tem sempre os dois lados. Elas nos fazem vibrar mais, brilhar mais pelo acerto. Então, ou o corpo espiritual sai ferido, porque aqui nenhum desses exemplos o corpo saiu ferido, mas há casos de que, por exemplo, alguém que estava espionando para entregar para alguma coisa má, enfim, nasce do outro lado, ou seja, desencarna do outro lado com problemas severos de vista, e não tinha. Espero que com esse exemplo já basta. Então, o corpo pode chegar do outro lado ferido, tonto, cansado, ou não, brilhando, cheio da vontade de conhecer mais. Cadê meus amigos? Se a gente conhece do mundo espiritual, a gente tem aquela ansiedade de me mostra. Enfim, é a hora do galardão para os acertos e conversar. Olha, tal coisa precisa ser arrumada, vamos cuidar disso mais para frente, enfim. Nada vai nos faltar. Sabe aquele salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Não vai faltar, nem puxão de orelha, nem advertência onde a gente foi errado, nem castigo que eu quero dizer, não vamos ficar sentados olhando a parede, mas como este Robert, você ensinou errado, então se você quiser, receba a todos e explique que você esteve errado. Nossa, ele deu pulos de alegria, posso? A alegria dele de poder explicar. Venha conhecer o mundo espiritual que eu ensinei errado, enfim. E os prêmios também. Sabe aquilo que você sempre quis e não teve, aqui você vai ter, porque o seu comportamento foi uma delícia, agora você vai ter tudo isso que você teve vontade. É a justiça divina trabalhando. Em todos os tempos ela deu, dá e dará de acordo com as obras praticadas, não tem conversa. Teve e tem nas escrituras muitos modos de serem chamadas. Então,
alegóricas, né? Fogo eterno, bicho que rói. Esse negócio de fogo eterno, tem gente que acredita que vai ficar cozinhando ali eterno, sentindo fogo queimar eterno. A justiça divina é um fogo eterno que queimará nossas culpas, sim. Ela é eterna, será sempre vigente, mas é assim, os espíritos culpados passam por ela, mas não é uma fogueira, é passar pelo cobro da justiça divina. E vai. Ela não vai deixar jamais de atuar, mas chamar de fogo eterno, aí eu choro. Mas, enfim, os espíritos culpados, assim que eles são ressarcidos de tudo que erraram, com certeza vão continuar a marcha ruma, chama, suga a gente para um comportamento cada vez mais puro, perder vícios, perder manias, perder aquelas gracinhas. Eles ficam horrorizados quando eles veem que a gente tira o sarro um do outro, sabe? Mas é teu irmão, você está rindo dele porque ele tem essa fraqueza. Eles ficam horrorizados com o nosso comportamento, que aqui é natural. Então, esse fogo da Bíblia é eterno, é a justiça divina, mas não tem fogo, não. Ele é perene, a justiça divina é perene e marca em nós imediato, conforme a gente fez, de bom ou de ruim. A gente é que vai transitando. Então, Deus vem secreto, em secreto dará a paga. Esta frase vale para sempre. O conselho fica para sempre também, fuja de palpite humano. Use como peneira o que Deus deu para nós como padrão eterno, a lei, o exemplo de conduta. Jesus, Espírito amado, se deu à dor de se diminuir e vir perante a humanidade toda para dizer sobre tudo isso. Muitos séculos isso ficou sem ser falado, mas agora está lá definido que nós temos responsabilidade direta e frontal, de responsabilidade frontal de cada coisa que a gente fez, e de bom e de ruim também. A última palavra não é de homem nenhum, não, é da justiça divina. E não é uma palavra, não é um homem, Deus não está sentado na nuvem, é imediato, a lei se coloca em ação. Todos os erros têm conserto, não temos pressa de ir acertando cada vez mais. O conselho fica: procure, homem, de não ter que consertar muita coisa do outro lado, porque todo conserto mais profundo reclama muito sofrimento. Dr. Bezerra uma vez comentou: não sei por que vocês fazem as coisas balançando os ombros, porque esquecem que para ressarcir custa muita lágrima. Ah, depois eu pago. Sim, isso com certeza, mas custa lágrima conforme a coisa. Não é bom, não é bom. Quer uma receita infalível para estar sempre bem? Adora Deus. Você quer adorar, eu adoro isso ou aquilo? Adora Deus. Faça bem para os semelhantes, sabe aquele amai-vos uns aos outros? Procura fazer sempre o bem. Se for para falar uma coisa ruim, morde a boca, não fala. Isso já vai bastar, vai ser muito bom perante a justiça divina. Na verdade, podem ver, ela nunca pediu muito mais do que isso. Adora a Deus através das atitudes, procura servir os semelhantes. Eu vou ler para vocês uma frase de Oswaldo Polidoro que eu considero o fecho de tudo que foi falado hoje. Sou de origem divina, sou uma individualidade eterna.
Devo organizar o meu caráter à custa dos meus esforços. Vale uma placa, né? Era isso.